Bom, vamos ver agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela de cadastramento dos usuários. Tá? Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.cadastros.cliente eu tenho aqui a classe usuário grid. Tá? Então, primeiramente, o usuário ele vai visualizar os usuários, né, que estão cadastrados no sistema. Então aqui nós temos uma tela, né, onde nós temos alguns botões que estão vinculados aqui a essa grid. No caso, um botão de insert, um botão de delete, um reload button e um navbar, tá, que é uma barra de navegação. Essa grid ela está vinculada aqui ao VO com.t2tirp.cadastros.java.usuário VO. Ok? Então, todas as informações visualizadas aí nessa tela, elas serão armazenadas aqui na tabela usuário. Ok? Bom, aqui no código-fonte dessa tela, no construtor, o construtor dessa classe recebe como parâmetro o controller da grid de usuários. Tá? Então, no caso, é a usuário grid controller. Tá? Essa classe ela se encontra aqui no mesmo pacote da tela de usuário, o usuário grid. Ok? Bom, continuando aqui no fonte dessa tela, logo depois no construtor, nós temos aqui o método initComponents. Esse método é um método padrão criado pelo NetBeans, né, quando você realiza aqui, né, cria a interface utilizando-se aqui do NetBeans. Okay? Então ele cria aqui automaticamente esse método initComponents para poder inicializar, instanciar os objetos que fazem parte dessa tela. Tá? Então logo depois nós setamos aqui o controller da grid, né? Setamos o controller e o grid data locator, ambos aqui para o objeto aqui da classe usuário grid controller. Tá? Foi implementado aqui também o método getGrid1, tá? Onde ele vai retornar a grid control1, que é a grid que o usuário visualiza os usuários cadastrados. Tá? Aqui no controller dessa grid, primeiramente aqui no construtor, eu vou instanciar, né, essa tela, a tela usuário grid. Logo depois eu defino aqui o nome da ação do servidor, que vai receber as requisições realizadas por esse controller. No caso é o usuário grid action. Tá? Então aqui no lado do servidor eu tenho o pacote com.t2tirp.cadastros.servidor. Tá? Então aqui eu tenho a classe usuário grid action. Tá? Nessa classe usuário grid action, primeiramente aqui eu tenho a definição no nome dessa action, aqui no método getRequestName, que é o usuário grid action. Ok? Bom, voltando aqui no controller, nós temos aqui os métodos padrões, né, que são desenvolvidos aí, que foram desenvolvidos no projeto T2TIRP em Java. Então, tenho o método loadData, né? Nesse método loadData, primeiramente eu vou definir aqui um parâmetro, que é o parâmetro ação, tá? E a ação que será executada no momento é uma ação de load, tá? Então, logo depois eu vou realizar aqui a requisição para o servidor através do método getData da classe clientUtils, né? Eu vou realizar essa requisição para que o sistema traga todos os usuários que estão cadastrados no sistema, né? Então, vai ser passado aqui como parâmetro a ação, né? O nome da action lá no servidor e um grid params, tá? Onde esse grid params ele vai conter o objeto otherGridParams, tá? Que contém aqui o parâmetro ação. Ok? Realizada essa requisição, do lado do servidor, automaticamente executa-se aqui o método executeCommand da classe usuário grid action. Ok? Ao executar o comando, esse método, primeiramente eu vou identificar qual ação que será executada no momento. No caso, a ação que está sendo solicitada pela aplicação cliente é uma ação de load, né? Então eu vou executar aqui o método load. Ok? Ao executar o método load, eu vou definir aqui uma string onde eu vou buscar todos os usuários cadastrados no sistema. Realiza-se uma conexão com o banco de dados e retorna com essas informações para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Ok? Nós temos aqui o método beforeInsertGrid,
né? Esse método ele será executado quando o usuário clicar aqui no botão de Insert desta grid, né? Esse botão está vinculado a essa grid. Então, ao clicar naquele botão de Insert, eu vou instanciar a tela de detalhe. Tá? Então, eu vou chamar aqui o controller, que é o usuário detalhe controller, passando como parâmetro a grid, a tela de grid, e outro parâmetro aqui, nulo. Ok? Logo depois eu retorno falso para que esta grid aqui, que foi selecionada a inclusão de novo registro, não entre em modo de insert, pois a inserção dos dados será realizada na tela de detalhe. Ok? Temos aqui também o método double click. Tá? Esse método ele vai ser executado quando o usuário der um duplo clique aqui em algum registro dessa grid. Tá? Ao pressionar Enter com o registro selecionado também é executado esse método. Então eu vou buscar o usuário, né, que o usuário selecionou, e instanciar novamente aqui a tela de detalhe com os dados desse usuário para que o mesmo realize os procedimentos que forem necessários. Ok? O código-fonte da tela de detalhe nós vamos ver posteriormente. E tenho aqui o método delete records. Tá? Então, nesse método delete records, primeiramente nós definimos aqui alguns parâmetros. Né? No caso, a ação que será executada lá no servidor será uma ação de delete. Tá? E passamos também os objetos que serão excluídos. Logo depois nós realizamos essa requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor foi identificado então que no momento será uma ação de delete, então será executado aqui o método delete. Tá? No método delete buscamos os parâmetros, né, o parâmetro que foi informado lá pela aplicação cliente, que são os objetos que serão excluídos nessa ação. Tá? Então eu vou realizar aqui primeiramente uma conexão com o banco de dados, percorrer esse array list dos objetos que serão excluídos e excluir esses objetos lá do banco de dados. Ok? Logo depois eu retorno com o resultado para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Tá? Bom, então esse aqui é o código-fonte da tela de grid. Vamos abrir aqui agora o código-fonte da tela de detalhe. Tá? Então aqui nós temos a classe usuário detalhe. Aqui nós estamos no lado do servidor. Eu já vou abrir aqui essa action, né? No caso é a action da classe da tela usuário detalhe. E aqui no pacote cadastros cliente, eu tenho aqui a tela usuário detalhe. Ok? Bom, aqui nessa tela usuário detalhe, eu tenho aqui 3 botões, um botão de insert, um botão de reload e também um save button. Tá? Todos esses botões estão vinculados aqui a este form, né? Onde nós temos aqui todos os atributos ali da tabela usuário. Nós não temos apenas aí o atributo administrativo, administrador, né? Nós não iremos utilizar esse campo aqui no sistema. Esse form está vinculado também ao VO usuário VO, ok? Então aqui nessa tela o usuário vai poder inserir ou alterar os dados de um usuário, tá? Aqui no código-fonte, nós recebemos como parâmetro do construtor dessa classe o controller dessa tela, que no caso é o usuário detalhe controller. Tá? Está aqui no mesmo pacote da tela de detalhe. Continuando aqui então, nós temos aqui no construtor dessa classe, né? Primeiramente nós definimos o controller do form, né, que é o objeto aqui passado como parâmetro desse construtor. Logo depois nós realizamos aqui a configuração de 2 lookups. Tá? Aqui na tela nós temos o lookup do colaborador e temos também o lookup do papel. Tá? Então nós temos um vínculo ao colaborador e ao papel aqui nessa tela de cadastramento do usuário. Tá? Eu tenho aqui o método getForm1, né, que vai retornar esse form1, e o restante aqui do código é um código que foi criado aí automaticamente pelo NetBeans. Bom, voltando aqui na configuração do lookup do colaborador, nós definimos aqui a qual VO que esse lookup está vinculado, definimos os itens, né, os atributos que serão mostrados nessa tela de lookup,
realizamos aqui algumas configurações relacionadas a essa tela de lookup e logo depois definimos qual será a classe, né, no caso o nome da action lá no servidor, que será responsável por importar os dados do colaborador e também validar os dados do colaborador. Ok? Então essas classes elas se encontram aqui também no lado do servidor, no pacote com T2TIRP cadastro servidor, onde nós temos aqui a classe importa colaborador action, tá? E temos aqui também o valida colaborador action, tá? A classe importa colaborador action, ela vai retornar todos os usuários que estão cadastrados no sistema. Aliás, todos os colaboradores, né, que estão cadastrados no sistema. A classe valida colaborador action, ela vai verificar se o código de um determinado colaborador existe na base de dados. Tá? Então o usuário vai digitar diretamente o ID desse colaborador e essa classe aqui vai ser responsável por validar se essa informação consta na base de dados ou não. Ok? Da mesma forma foi feita aqui a configuração do lookup do papel, tá? Onde as classes de importação e validação é o importa papel e temos também o valida papel. Tá? Então lá no servidor nós temos o importa papel action e também o valida papel action. Ok? Bom, aqui no controller dessa tela, tá? Primeiramente aqui no construtor nós recebemos como parâmetro o usuário grid, né? No caso a tela usuário grid e uma string pk. Tá? Essa string pk ela identifica o ID do usuário. Ok? Bom, logo depois nós definimos qual a ação, né? No caso qual a classe, nome da action lá no servidor, que vai receber as requisições realizadas aqui por essa classe. No caso que nós já abrimos essa classe, que é o usuário detalhe action. Ok? Logo depois nós instanciamos essa tela de detalhe e incluímos ela na tela principal do sistema. Tá? Realizamos aqui uma verificação em relação a essa string pk. Tá? Se essa string pk for diferente de nulo, ou seja, se o usuário estiver selecionado um usuário para visualizar os dados, então ele vai abrir aqui o form no modo somente leitura, tá? E chamar aqui o método reload para recarregar, né, para carregar os dados desse usuário. Ok? Caso contrário, se essa string for nula, significa que o usuário está tentando inserir um novo usuário, né? Então ele vai colocar aqui o modo do form em um modo de insert. Tá? O método load data. Bom, primeiramente é realizada aqui uma requisição para o servidor, tá? Passando como parâmetro o nome da action e a ação de load, tá? E também a string pk, que vai identificar o ID do usuário. Tá? Então, realizada essa requisição, aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, então executou-se o método load. Ao executar o método load, buscamos os parâmetros que foram informados pela aplicação cliente, né? No caso a string ID do usuário, tá? ID do usuário, que é passado aqui como parâmetro, né? Nessa requisição. Realizamos a consulta no banco de dados para os dados desse usuário, tá? E retornamos com essas informações para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Tá? De posse desse retorno lá do servidor, primeiramente eu vou verificar se não ocorreu nenhum erro lá durante a busca dos dados do usuário lá no servidor. Tá? Se não ocorreu erro, o que vai acontecer? Primeiro aqui eu vou buscar o usuário, né, que foi trazido lá do servidor. Eu vou criar aqui um objeto usuário da classe usuário VO e logo depois eu vou definir a senha desse usuário, né, o atributo senha, como nulo. Tá? Por que eu tenho que realizar esse procedimento? Bom, aqui na tela de detalhe, o usuário vai poder informar a senha do usuário que ele está cadastrando, ok? Ou, no caso, alterando. Se eu trouxer a senha que está cadastrada lá no banco de dados, que no caso aqui da tabela usuário, nós temos aqui o atributo senha, se eu trouxer esse valor que está cadastrado aqui no banco de dados, o que vai acontecer? Quando o usuário salvar
os dados daquele usuário, ele vai gerar um novo hash aqui, tá? Ou seja, vai gerar uma senha diferente da que já está cadastrada. Ok? Então, por isso que eu preciso setar como nulo aquele atributo lá do usuário. Tá? Então, ele vai setar como nulo. Então, se o usuário desejar incluir, né, uma nova senha, ele vai digitar essa senha aqui nesse campo. Tá? Caso contrário, o sistema ele não vai alterar a senha desse usuário. Ok? Bom, voltando aqui no controller. Se ocorrer algum erro lá durante a busca dos dados desse usuário, ele vai retornar aqui esse response, né? Então vai ser emitida uma mensagem de erro para o usuário, informando qual foi o erro que ocorreu. Ok? No método insertRecord, esse método ele vai ser chamado quando o form estiver no modo de insert e o usuário clicar no botão save. Tá? Então, primeiramente, eu busco o usuário que está sendo cadastrado, né? E logo depois eu verifico o seguinte: a senha que o usuário informou é diferente de nulo? Tá? Se for diferente de nulo, eu faço outra verificação. Essa senha ela é igual a uma string vazia? Se for igual a uma string vazia, eu vou emitir aqui uma mensagem de erro para o usuário. Tá? Eu vou informar que é necessário definir uma senha para o usuário. Caso contrário, se essa senha não for vazia, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a criptografia dessa senha. Como é que está sendo realizada a criptografia dessa senha? Eu estou chamando aqui o método md5string, lá da classe útil, tá? Passando como parâmetro o login do usuário mais a senha do usuário. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui para criptografar a senha do usuário? Eu pego o login que o usuário informou, né? Eu pego a senha que o usuário informou, eu concateno essas duas informações e gero um MD5 dessa string concatenada. Ok? Esse método MD5string que nós estamos utilizando aqui é o mesmo método que foi utilizado lá no módulo do PAF-ECF. Tá? Então, esse método ele vai retornar para a gente o MD5 de uma determinada string. Ok? Bom, então, calculado o MD5 dessa string, que é a concatenação dos dados do login do usuário mais a senha do usuário, eu vou definir essa senha do usuário. Ok? Logo depois, eu realizo aqui a requisição para o servidor. Então, lá no servidor, ele vai identificar que é uma ação de insert. Né? Ao inserir um novo usuário, eu busco o usuário, né, que está sendo inserido nesse momento, que foi passado lá como parâmetro. Realizo uma conexão com o banco de dados. E logo aqui eu já faço uma outra verificação. Eu verifico se o login que o usuário informou já está cadastrado no banco. Tá? Então, aqui no caso, não é possível ter logins iguais, tá? Logins cadastrados com informações iguais. Eu não posso ter, por exemplo, 2 logins chamado teste. Okay? Eu posso ter apenas um login cujo o conteúdo é teste. Okay? Então aqui eu vou fazer essa verificação. Se o login que o usuário informou já estiver cadastrado no sistema, eu vou retornar com uma mensagem de erro, tá? Informando que este login já está sendo utilizado por outro usuário. Caso contrário, né, caso esse login não esteja sendo utilizado por outro usuário, eu vou salvar os dados desse usuário e retornar com o resultado aqui para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Ok? Após inserir esses dados do usuário, nós realizamos aqui um procedimento no método afterInsertData. Tá? Nós recarregamos os dados lá da tela de usuário grid e emitimos aqui uma mensagem para o usuário, informando que os dados foram salvos com sucesso. Tá? Logo depois, nós fechamos essa tela de inclusão de um novo usuário. Ok? Quando o usuário seleciona a tela, né, seleciona os dados de um usuário já cadastrado e coloca o form em modo de update, né, no caso em modo de alteração, logo depois dele clicar no botão Save, será executado aqui então o método updateRecord. Tá? Nesse método updateRecord, nós fazemos aqui praticamente o mesmo procedimento do método insertRecord.
tá? Nós buscamos o usuário, né, que está sendo alterado pelo sistema, né, pelo usuário que está utilizando o sistema. Verificamos se a senha é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, verificamos se essa senha é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, calculamos, né, o MD5 dessa senha. Caso contrário, nós definimos aqui a senha para o senha anterior. Tá? Então a diferença que nós temos aqui no método update é que nós estamos definindo a senha do usuário para a senha anterior. Tá? Por isso que nós fizemos aqui no início, no método loadData, nós definimos a senha como o conteúdo nulo. Tá? Então, se vocês perceberem, lá no usuário VO foi criado aqui um campo, né, um atributo do tipo transiente. E esse atributo do tipo transiente é o atributo senha anterior. Tá? Onde é que está sendo setado essa senha anterior? Aqui na action, no método loadData, quando nós buscamos os dados do usuário, nós definimos esse atributo senha anterior como a senha atual do usuário. Ok? Então, quando nós formos alterar os dados desse usuário, caso ele não informe a senha, no caso aqui no campo senha, se ele não informar a senha, significa que ele não está alterando a senha. Ok? Então, o que nós fazemos? Nós definimos a senha atual para a senha anterior, ou seja, não será realizada nenhuma alteração na senha. Ok? Logo depois, nós realizamos aqui a requisição para o servidor, para que o mesmo realize essas alterações do usuário. Tá? Então, será identificado aqui que foi solicitado uma ação de update. Nessa ação de update, busca-se o usuário que está sendo alterado, realiza-se a conexão com o banco de dados, né? Verifica se o login que foi informado já existe, né? No caso, se o usuário tentar alterar o login dele para um outro login que já existe no sistema, o sistema não vai permitir, ele vai aqui emitir a mensagem falando que esse login já está sendo utilizado por outro usuário. Logo depois, se esse login não existir, né, ou se o login pertencer ao próprio usuário, ele vai alterar os dados desse usuário e retornar com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Logo depois de alterar os dados com sucesso, né, ele vai executar aqui o método afterEditData. Nesse método afterEditData, nós chamamos aqui o método reloadData lá da tela usuário grid e logo depois emitimos aqui uma mensagem para o usuário informando que os dados foram alterados com sucesso. E fechamos também essa tela de alteração dos dados do usuário. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para o cadastramento dos usuários.